Nesse final de semana celebramos o terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, hoje é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, Jesus ele vai se revelando aos seus discípulos que ele não é um Deus morto, mas sim um Deus vivo, presente, ressuscitado no meio da sua própria comunidade, no meio de seus próprios discípulos. Jesus falou tanto sobre vida nova, falou tanto sobre ressurreição, e ele mostrou e mostra para nós: para quem está na graça de Deus, para quem vive com Cristo, não existe morte, mas existe o passar de uma vida. E dentro desse tempo pascal, nós celebramos a vitória de Cristo. Não um Cristo morto, mas um Cristo vivo, presente, um Cristo que reanima mais uma vez a sua comunidade, a comunidade da qual eu, você, nós fazemos parte. Então, caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, cabe a cada um de nós, cada vez mais nas comunidades onde nós participamos, realmente também sermos esse elo de ligação com Cristo, com todo esse ânimo, esse vigor da ressurreição de Cristo, da força, a presença dele no meio de nós. Nós também damos seguimento a essa belíssima celebração que é a Páscoa. Jesus, ele sim, foi morto, foi crucificado, mas ele está dentro da sua própria comunidade, ele se faz presente. Então, que nós possamos também ter esse mesmo vigor que Jesus teve para com a sua igreja, acreditando, depositando confiança, fortalecendo. Vamos também nós dar toda essa credibilidade ao Senhor. Nós também
sermos fortes, invencíveis, imbatíveis na oração e, claro, através da palavra de Deus e da Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.